Nós estamos aprofundando num grande tema bíblico que é a pneumatologia, que significa a doutrina bíblica da salvação, acerca da qual Jesus começou a falar em João capítulo 14, versículos 16 e 17, onde nós estamos aqui meditando no Evangelho segundo João. Amém? Essa noite eu quero saudar o Kennedy, que está aqui. Kennedy, meu aluno no seminário, né? Aproveitou que hoje não tinha aula e veio, né, se alimentar da palavra do Senhor, né? O Haroldo e a esposa também estão aqui hoje conosco de novo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Meu irmão ali do lado do Douglas, que eu não conheço, seja bem-vindo, viu? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Samara também tem um irmãozinho do lado dela que eu não conhecia. Seja bem-vindo. Você veio outro dia, né? Estou lembrando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler juntos. Aliás, eu vou ler uma vez, depois vocês vão repetir. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vocês. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Essa promessa já foi cumprida. O Espírito Santo já veio e foi o Espírito Santo quem inaugurou esse tempo que é chamado de o tempo da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes com o cumprimento dessa promessa, e os primeiros 120 discípulos reunidos no cenáculo receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo, como nós vamos ler agora no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos esse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Ali para cima está tudo de preto, porque nós já meditamos em uma por uma daquelas frases que estão escritas ali, até a frase principal, que inicia o versículo 4, repita: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, domingo à noite, o dia da nossa ceia, nós terminamos, né? Nós tivemos 3 congregações em que nós ficamos nessa frase aí, explicando o que significa ser cheios do Espírito Santo. Quarta passada, sábado passado e domingo passado. Foram 3 reuniões, e quem não esteve presente, é bom você acessar aí, tá? Para ouvir essas 3 palavras de quarta, de sábado e domingo, que é o que significa ser cheios do Espírito Santo. Naquela ocasião em que aquelas primeiras 120 pessoas, como que eu sei que são 120? Está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 15. Umas 120 pessoas estavam ali reunidas, e quando elas ficaram cheias do Espírito Santo, eu coloquei de vermelho aqui, repita: passaram a falar em outras línguas. E agora o que está de azul embaixo, eles passaram a falar nessas línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eu grifei ali o verbo conceder. Segundo o Espírito lhes concedia. Portanto, quando eles falaram naquelas línguas, eles não falaram por sua própria vontade, mas pela concessão do Espírito Santo naquele momento. Amém? O verbo conceder, no contexto do Novo Testamento, escrito em grego, é o verbo didomi, que é o mesmo verbo dar. O verbo dar, ou também o verbo doar. O verbo dar, o verbo doar, sugerem um substantivo dom. O que é dom? O que é dádiva? Dom é algo que é dado de graça, algo que é concedido de graça. Naquele dia, aquelas 120 pessoas receberam uma concessão, receberam um dom, uma dádiva do Espírito Santo, o dom de falar em outras línguas. É por essa razão que esse tema introduz aqui, né, dentro da pneumatologia, se introduz aqui um tema importante dentro da Escritura, que são os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma variedade de dons. Nesse primeiro dia de Pentecostes, ele manifestou um dom chamado dom de variedade de línguas, e essas pessoas começaram a falar em outras línguas. De acordo com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, esse dom pode se manifestar de duas maneiras: línguas de homens e línguas de anjos. Línguas de homens são línguas vernáculas de algum país, de alguma nacionalidade, que alguém pode falar sem ter estudado essa língua. Foi o caso que aconteceu aqui no dia de Pentecostes, porque este foi um sinal. As línguas que essas pessoas falaram no dia de Pentecostes foi um sinal para os judeus que estavam reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes, e pelo grande barulho que todo mundo que estava na festa também ouviu, e muita gente se dirigiu então para o local onde o barulho aconteceu, que foi o cenáculo onde eles estavam reunidos. As pessoas que chegaram lá ouviram aquelas 120 pessoas falando das maravilhas de Deus, falando de Deus na língua materna de cada um dos que ali estavam presentes. Partos, medos, elamitas, mesopotâmios, capadócios, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, das províncias da Líbia, de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses e até arábios. Decorou tudo isso que eu falei? Todas essas pessoas, havia gente de todas essas nacionalidades reunidas, e elas vieram, e cada uma delas escutou alguém falando no dialeto materno. O que é o dialeto materno? É algo mais antigo do que o que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Hoje você nasceu no Brasil, você já aprendeu logo a língua portuguesa, não é isso? Aprendeu logo a língua portuguesa. Mas a maioria das nações, são tribalistas, elas vieram de pequenas tribos, que em cada uma dessas tribos, elas falavam uma determinada língua, até que essas nações se desenvolveram, e a língua daquela nação se tornou uma língua única para aquela nação. Ok? Mas havia tribos, como aqui no Brasil havia as tribos indígenas,
né, fala no tupi-guarani ou outras línguas aí indígenas. Foi nessas línguas indígenas, nessas línguas tribalísticas, nessas línguas maternas, por isso língua materna é a língua que a mamãe deles falava com eles quando eles eram crianças. Portanto, nesse dia de Pentecostes, aquelas 120 pessoas falaram línguas dos homens. Línguas dos homens. Línguas que existiam em vocabulários humanos, em idiomas humanos, tá? Em dialetos humanos. Para quê? Para servir de sinal para essas pessoas que não eram crentes em Cristo Jesus. É aqui que está importante, tá? Uma das características dos propósitos dos dons espirituais, os dons espirituais são sinais para os descrentes, não para os crentes. São sinais para os descrentes. Esse sinal foi para aquelas pessoas que ali estavam presentes passarem a crer no Senhor Jesus. E aí o apóstolo Pedro pregou, e naquele dia de Pentecostes foram batizadas mais de 3.000 pessoas que foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Os sinais são para os descrentes. O que é para os crentes? A palavra é para os crentes. Os crentes não precisam de sinal, os crentes têm a palavra. Os sinais é para quem não tem a palavra. Quem não tem a palavra vai ver os sinais, mas depois que eles virem os sinais, eles vêm para a palavra. Eles falaram nessa língua lá, mas depois nunca mais falaram, foi só aquele dia. O que aconteceu nos outros dias? Nos outros dias aconteceu o que está escrito em Atos 2:42. Todas aquelas pessoas então convertidas perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí os apóstolos já não falavam em outras línguas, falavam na língua deles, na língua que todo mundo estava entendendo. Então aquele falar em línguas ali foi, em primeiro lugar, identificando que tipo de línguas? Línguas dos homens, línguas de alguma nação. Como isso poderia, por exemplo, acontecer conosco? Se você é uma pessoa que tem assim o maior zelo por evangelizar e o seu coração arde com a evangelização, tá? Que você está assim se movimentando para evangelizar todo mundo aqui no Brasil que fala a sua língua. Você quer tanto pregar o evangelho de Cristo Jesus. Você tem tanto zelo para isso, que de repente você se encontra com uma pessoa que não sabe falar a língua portuguesa, porque ela é de outra nação. Você se encontra, por exemplo, com um japonês que está no Brasil e não sabe falar nada de português, e você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de zelo para evangelizar, e você está assim, querendo evangelizar esse japonês. Nessa hora o Espírito Santo poderá falar com você em japonês, sem você ter aprendido nada de japonês. É o que aconteceu aqui no dia de Pentecostes, foi isso. Os dons não são para exibicionismo. Ah, estou falando numa língua. Não, não, senhor. Eles têm propósito, e o propósito é sinalizar para quem não crê, para que eles venham a crer, sejam evangelizados e venham para a palavra. Por isso, a primeira coisa que o Espírito Santo fez, ao encher aquelas pessoas que estavam ali reunidas, é manifestar através delas o dom de variedade de línguas. Em que tipo? Línguas de homens. Línguas de homens, que eram línguas que homens falavam, para que esses homens vissem esse sinal. Puxa, está falando como a minha mãe falava comigo. Essa pessoa está falando como se fosse a minha mãe, do jeito que a minha mãe falava comigo. Está falando para mim de Deus. Assim o Espírito Santo agiu. Assim como tem línguas de homens, 1 Coríntios 13, Paulo fala também que tem a língua dos anjos. 1 Coríntios 13 é quando Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos. O que Paulo chama de língua dos anjos? Língua dos anjos, porque os anjos não nasceram na terra, os anjos foram criados no céu. Os anjos foram criados no céu. Os homens foram criados na terra, línguas dos homens. Os anjos foram criados no céu, línguas
a língua celestial. Digamos, a língua com a qual esses anjos falavam entre si e falavam também com Deus. Línguas que nós não conhecemos, línguas que não são humanas, não são de homens, são línguas espirituais, línguas sobrenaturais. Nós podemos falar nessas línguas de anjos, também nessas línguas sobrenaturais. Essas línguas, esse dom de falar nessas línguas, segundo o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, vocês estão notando que para falar de dons espirituais, você tem que pegar 1 Coríntios 12, 13 e 14. Basicamente, de toda a doutrina do Novo Testamento, esses 3 capítulos aí que vão explicar para nós direitinho na palavra de Deus essas línguas, ok? E no capítulo 14, Paulo falando acerca de línguas, não de homens como essas que eles falaram aqui, mas línguas de anjos, ou seja, línguas espirituais. Paulo disse em 1 Coríntios 14 que quem fala nessas línguas não fala aos homens, fala a Deus. Fala a Deus em mistério. Fala a Deus, mas a própria pessoa que está falando não entende o que ela está falando, porque ela fala em mistério com Deus. E Paulo, portanto, disse em 1 Coríntios capítulo 14, se quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, então quem fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus, não para ninguém ficar ouvindo. Então em 1 Coríntios 14, Paulo colocou que não é correto a gente estar aqui reunidos e falar em línguas publicamente, porque quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. E Paulo falou assim, eu falo línguas. Paulo disse, eu falo em línguas, eu falo nessas línguas. O Espírito Santo já me usou para falar nessas línguas. Mas quando eu estou aqui com vocês, eu prefiro falar numa língua que vocês entendam, para que haja fruto aqui, na mente de vocês. Aleluia. Eu também, pastor Edivaldo aqui, eu falo em línguas, desde o início da minha conversão. Mas eu só falo com Deus, porque quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Para que eu vou falar em línguas com vocês aqui? Falando em português, tem gente que não me entende direito às vezes, hein? Se eu falar em outra língua, eu não vou entender nada. Então, para vocês, eu prefiro falar em português, para que vocês entendam bem claro o que está sendo falado. A única cláusula que existe na Escritura que justifique alguém falar línguas em público é se houver também alguém com outro dom espiritual. Nós vamos dar, vamos dar uma olhada nos dons espirituais. Alguém que tenha um outro dom espiritual que chama o dom de interpretação das línguas. Se não tiver ninguém que interprete as línguas, Paulo diz assim, estejam calados nas assembleias. Falem consigo mesmo e com Deus, ok? Consigo mesmo e com Deus. Eu tive uma experiência, isso é experiência. Olha, quando eu falo a palavra experiência, é assim, em cima de experiências não se deve criar doutrinas. A doutrina se cria na palavra. A palavra de Deus é que traz para nós doutrina. O erro de muitas pessoas por aí foi criar doutrinas em cima de experiências. Experiências são isoladas, experiências são particulares, experiências acontecem num nível de necessidade onde Deus vê essa necessidade e realiza essa manifestação. Aqui, a experiência que aquelas 120 pessoas tiveram foi falar nas línguas que o Espírito Santo concedia que eles falassem, que eram as línguas das pessoas que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes aquele dia, e elas ouviram falar
naquelas línguas. Isso é uma experiência. Não pode pegar isso aqui e fechar isso como se fosse uma doutrina. Infelizmente, já eu falo da minha experiência, infelizmente, a maioria das igrejas que nasceram com o avivamento pentecostal, no início do século XX, foi o último avivamento de Deus. Para mim, só vai ter outro avivamento dentro da grande tribulação, cumprindo agora Apocalipse 7. O último avivamento enviado por Deus foi o avivamento pentecostal, do qual nasceu muitas igrejas pentecostais. Vocês estão com frio aí? Tá bom? Tá bom? Está no máximo aqui, bom. Ok? Então, tá bom o clima aí? Então tá jóia. Se alguém ficar com frio, me avisa aí que a gente tem os casacos. Então, as igrejas do avivamento pentecostal, olha só, criaram uma doutrina em cima dessa experiência. Não se cria doutrina em cima de experiência. Doutrina é sobre a palavra de Deus, não sobre experiência. Criaram uma doutrina em cima dessa experiência. E aí então, muitas igrejas pentecostais criaram essa doutrina aqui, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Ou seja, crentes que não falam em línguas é porque não são batizados com o Espírito Santo. Isso vai totalmente contra o que nós ensinamos aqui alguns dias atrás, que o batismo com o Espírito Santo é a conversão da pessoa. Como alguém pode ser convertido sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, a conversão? Impossível. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Quando o Espírito Santo entra no pecador e convence a ele do pecado, aí acontece a conversão dele. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, muitas denominações ditas pentecostais criaram essa doutrina em cima dessa experiência de Atos 2:4 aqui, que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então eles criaram essa doutrina que a evidência, ou seja, a prova de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. E aí, gente que não fala em línguas fica deprimido dentro das igrejas porque acha que são discriminados porque Deus não batizou elas. Eu já vi muitos crentes assim, que desistiram de ser crente. Eu não sou mais crente porque eu não consegui falar em nenhuma língua. Deus me deu nenhuma língua e não me batizou com o Espírito Santo. Essa doutrina está errada. E essa doutrina cria outras situações. Gente imitando línguas. Gente imitando línguas. Eu já vi cultos, né, em que a pessoa lá na frente falava assim, olha, você que não fala em línguas, começa a me imitar aqui agora. Vou falar umas palavrinhas estranhas, você me repete aí. E falava umas palavras estranhas lá, né? E mandava a pessoa repetir. E são muitos erros que vieram do pentecostalismo, porque não entenderam a obra que Deus estava fazendo. Tá? Que não entenderam a obra que Deus estava fazendo. Eu fiquei impressionado uma vez, quando eu estava olhando curiosamente na internet nomes de igreja, né? E achei lá uma igreja que chamava Igreja Pentecostal Manto de Covas. Falei, uai, que engraçado. Eu fui lá averiguar. Aí depois vi que houve um racha nessa igreja. O pastor saiu de lá, deixou o outro lá, brigaram. Aí o pastor que saiu abriu uma outra igreja. Igreja Pentecostal Remanto de Covas Névias. Palavras que as pessoas falam por aí, dizendo que estão falando em línguas. Eu já vi pessoas também possuídas pelo diabo falando em línguas. Porque os dons, os dons espirituais, o diabo pode imitá-los.
Porque o diabo pode se disfarçar até de anjo de luz. Ele pode se disfarçar até de Cristo, passar uma imagem de que é de Deus. Se lembram quando Moisés chegou e Deus concedeu a Moisés fazer alguns sinais com o bastão que ele tinha, com o cajado de Moisés, fazia alguns sinais com aquele cajado. Os magos do Egito, Janes e Jambres, os magos do Egito, imitaram os sinais que Moisés também fez. E Moisés fez. O diabo imita, tá? O que o diabo não consegue imitar? O fruto do Espírito. Porque ele não tem amor, ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem longanimidade, ele não tem nada disso. Isso ele não consegue imitar. Por isso, amados, essa doutrina criada no pentecostalismo de que a evidência é o fruto, evidência é o resultado, tá? A consequência. A evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar línguas, não é correta. A evidência de alguém ser batizado com o Espírito Santo é o fruto. Mateus capítulo 7, Jesus disse, pelo fruto conhecereis. Jesus disse, pelo fruto conhecereis. Aí ele cita os dons aonde? No mesmo capítulo 7. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Olha os dons aí. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Gente que teve manifestação de dons, mas não são reconhecidos por Jesus, porque não tem o fruto. São gente iníqua, é gente que tem obras da carne, porque quem não tem o fruto do Espírito, tem obras da carne. A evidência, portanto, do batismo com o Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Amém, queridos? Mas os dons espirituais, eles existem. Vou contar a minha experiência. Eu ainda era jovem, solteiro, morava lá na cidade de Santos, e eu estava um dia com um amigo meu, né, um irmão em Cristo também. Nós aquele dia resolvemos, era um sábado, e aquele sábado nós resolvemos que não íamos comer, vamos jejuar para nos dedicar em oração. E nós estávamos lá na igreja orando os dois, né? Orando os dois, chegou uma mulher, chegou uma senhora, né? Por favor, vocês dois venham me ajudar. O que aconteceu, senhora? Meu marido quer me matar lá na minha casa. Aí eu falei, vamos orar, vamos pedir a orientação do Senhor. O Senhor nos mandou ir lá. Então nós oramos, pedimos ao Senhor que já estava lá presente, que começasse a agir até a nossa chegada. Aí nós chegamos na casa dela, ela morava numa favela, no morro, lá em Santos, e nós chegamos nessa favela, eu e esse meu amigo, né, com a Bíblia na mão, os dois com a Bíblia na mão, e né, com a mulher. E chegamos, encontramos o marido na cozinha, sentado à mesa, e na frente dele tinha uma faca, uma peixeira, estava na frente dele, né? Mas ele estava quietinho. Nós chegamos com educação, começamos a falar com ele, a mulher ficou encostada na copa, e nós sentamos à mesa com ele, e começamos a pregar o evangelho para ele, e esse homem foi quebrantado, Deus colocou fé no coração dele, e quando nós estávamos orando com ele, Jesus entrando no coração dele, o demônio manifestou na mulher. A mulher que era endemoniada, o marido queria matá-la porque ela estava endemoniada dentro de casa. E o marido não estava endemoniado, ele queria ver uma mulher daquela situação, e nós pensávamos que era o marido, porque o marido queria matar a mulher. O diabo manifestou na mulher e deu uma ordem lá para dentro da casa, e vieram 7 filhos. Eles tinham 7 filhos, uma escadinha de filhos, e os 7 filhos estavam endemoniados. A mulher e os 7 filhos endemoniados vieram para cima de nós. O meu amigo que estava comigo, né, ele tinha uma dificuldade. Naquela época a gente fazia muito negócio de ficar memorizando textos bíblicos, né?
e ele tinha uma dificuldade de memorizar texto bíblico. Quando eu vi aquele demônio vindo para cima de nós, ele começou a orar o Salmo 91 de cor, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra. E eu abri a boca e veio uma língua estranha, que eu nunca tinha falado antes dessa experiência, e também depois dessa experiência nunca mais falei. Nunca mais falei aquela língua. Não sei nem dizer para vocês, nem sonorizar para vocês como é que é. Eu orei uma língua, enquanto eu orava aquela língua estranha, a mulher caiu de joelhos na minha frente, e atrás dela, os 7 filhos dela caíram de joelhos, com as mãos para trás e rosnavam. E enquanto eu orava a língua estranha, eles começaram a respirar assim para fora, como se estivesse soltando ar para fora. E o Espírito Santo falou comigo que eram os demônios saindo. Quando eles soltaram todo o ar que tinha para fora, enquanto eu falava aquela língua, os 8, a mulher e os 7 filhos, desmaiaram, caíram desmaiados, fracos no chão. Quando eles caíram desmaiados, a língua cessou. Eu parei de falar aquela língua, a língua cessou, e o meu colega parou também de recitar o Salmo 91. Acabou tudo. Aí o que nós fizemos? Acordamos todos eles ali, e eles assim acordados, assim atônitos, sem saber o que tinha acontecido, porque eles estavam caídos no chão, porque estavam possessos. Quando acordaram, não estavam mais possessos. Nós pregamos para eles, para a família toda, todos eles receberam Jesus em seus corações. O que é isso? Uma experiência. Entendeu? Não se cria doutrina em cima de experiência. As experiências são as mais variadas possíveis. E Deus dá essas experiências quando? Quando elas forem necessárias. E quem julga que elas são necessárias não somos nós. Quem julga que elas são necessárias é o próprio Deus. Por isso Deus deu para eles aqui naquele dia esta experiência de falar línguas daqueles homens, línguas maternas. Paulo escreveu, vamos ver um texto de Paulo agora, aí em Atos, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, Jazinho vai mudar aqui, acabou a pilinha daí, já está aqui na parede, viu? Já está na parede, não precisa nem abrir na sua Bíblia, vai estar aqui na parede. Isso, 1 Coríntios, um grande texto aqui. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Eu pulei só algumas palavras ali, porque eu deixei só aquelas palavras que eu queria que vocês lessem comigo nessa noite. Conseguem ler daí? Vamos ler juntos? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma lista de 9 dons espirituais. Repita comigo: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres,
profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Contou aí que são 9? São 9. Eu coloquei todos de vermelho, com exceção da fé. A fé eu coloquei de azul ali, estão vendo ali? A fé. Porque de todos esses 9 dons, o principal deles é a fé. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dom muito maior do que todos os outros, porque a fé não é um dom apenas para uma determinada situação que aconteça, para resolver alguma situação que aconteça. A fé é um dom para a salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E também Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé é tão importante, que ela aparece aqui nos dons, e ela aparece também nas 9 características do fruto do Espírito. Nas nossas Bíblias em português, não. Porque nas nossas Bíblias em português, está escrito lá em Gálatas 5, 22, 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 características, não é isso? Onde nós lemos fidelidade, no texto grego que Paulo escreveu, ele não escreveu fidelidade, ele escreveu fé. A fé é fruto do Espírito, a fé é dom do Espírito, a fé é uma das 3 principais virtudes salvíficas, virtudes que o salvo recebe, e Paulo falou dessas 3 virtudes em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala, a fé, a esperança e o amor, e que a maior das 3 virtudes é o amor, mas ele coloca as 3 aí, a fé, a esperança e o amor. Por isso a fé é a principal delas, tá? E portanto a fé colocada aqui entre os dons espirituais é o principal de todos os dons. Uma pessoa pode, manifestar os outros dons, mas se ela não tiver a fé, nada feito, ela não tem salvação. Ela não tem salvação. A salvação não está ligada na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, nos dons de curar, nas operações de milagres, na profecia, no discernimento de espírito, na variedade de línguas, nem na capacidade para interpretá-las, mas a salvação está ligada à fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a fé é o principal dom que nós temos que desenvolver na nossa vida, e por isso somos o quê? Crentes, gente de fé, e o justo viverá pela fé, e viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Mas fora a fé aqui, que é o principal, tem outros dons, que claro não dá tempo de eu explicar todos eles para vocês aqui numa noite, tinha que ser um retiro para a gente explicar isso aqui, tá? A palavra da sabedoria, vou dar só alguns exemplos bem rápidos. Palavra da sabedoria, tá? É um dom espiritual que pode se manifestar numa hora em que você é surpreendido por alguém que esteja inquirindo de você alguma coisa acerca de Deus, ou acerca de alguma situação que ela está vivendo. Aí de repente o Espírito Santo te dá uma palavra de sabedoria. Jesus teve no ministério dele manifestações de todos esses dons. Quando que Jesus teve uma palavra de sabedoria? Quando vieram para ele capciosamente perguntar para ele assim: mestre, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, mas estavam com onda.
e fala assim: é lícito ou não pagar impostos a César? Jesus não deu nenhum discurso. Jesus perguntou para eles: me dê uma moeda. De quem é a imagem nessa moeda aqui? É de César. Aí vem a palavra de sabedoria: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma palavra de sabedoria, cala as pessoas na hora. Uma palavra de sabedoria é uma palavra curta, mas que o Espírito de Deus dá de tal maneira que ninguém mais tem argumento. É isso que se chama palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento. Jesus teve uma palavra do conhecimento, que algumas Bíblias aparecem como palavra da ciência, em João capítulo 4, quando ele conversava com a mulher samaritana. E a mulher samaritana falou: Senhor, dá-me sempre dessa água, para eu não ter sede e não vir aqui tirá-la. E Jesus falou para ela assim: vai, chama teu marido e volta aqui. E ela falou assim: não tenho marido não. Aí vem a palavra do conhecimento, porque o Espírito Santo conhece todas as pessoas. E de repente, quando você está pregando a palavra para alguém, o Espírito Santo pode te dar uma palavra, daquilo que ele conhece da vida dessa pessoa, para servir de sinal para ela crer no que você está pregando para ela. E Jesus falou assim: bem disseste, aí vem a palavra do conhecimento, bem dissestes que não tens marido, tiveste 5 maridos, e o 6º que agora você tem não é teu. Isso impactou a mulher. Isso é palavra de conhecimento, tá? Isso é palavra de conhecimento. Que cuidado, tá? Muita gente chama por aí de igrejas de revelação. Isso não é revelação, isso é a manifestação do dom da palavra de conhecimento. Eu já vi gente chegando para mim: pastor, eu fui numa igreja e fui revelada. Não sei, você foi onde? Qual igreja? Fujioka ou o quê? Não. Revelação, irmãos. Revelação é Bíblia. A Bíblia é a revelação. Deus revelou aos profetas e revelou aos apóstolos. E nós temos Antigo e Novo Testamento. A revelação de Deus está concluída, de Gênesis até Apocalipse. Se alguém vier com uma nova revelação, seja anátema. A revelação é a palavra de Deus. Isso que Jesus fez com a mulher samaritana foi uma manifestação da palavra do conhecimento, ok? A fé, já falamos, é a principal. Dons de curar. Dons de curar, esse é muito simples. Esses dons, chegamos no dom de curar, então eu quero falar uma coisa aqui. Dons de curar, operações de milagres e profecia, esses 3 aí, tá? Outro erro que as pessoas cometeram por aí: uma pessoa que foi usada com dom de profecia, aí todo mundo começa a chamar essa pessoa de profeta. A profeta me disse. Não existe profeta. Profetas existiram no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento tiveram o ministério da profecia, não o dom. Eles tiveram o ministério da profecia. Para receberem a revelação dos 39 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos não profetas, nós temos o dom de profecia, como temos o dom de operações de milagres, e temos dons de curar. Por que eu peguei esses 3? Porque tem gente que fala assim: fulano, aquela pessoa ali tem o dom de cura, aquela pessoa tem o dom de profecia, aquela pessoa não tem nenhum dom. Esses dons não são daquela pessoa, os dons são do Espírito Santo. A pessoa que tem os dons, a pessoa que tem todos os dons, é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem tem os dons, não as pessoas. E o Espírito Santo é quem, olha lá em cima, como eu grifei lá, a manifestação do Espírito é
concedida. Lembra lá que eu grifei? Que lá no dia de Pentecostes, eles falaram em línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Se aquele dom fosse daquelas pessoas, elas iam continuar falando aquilo pro resto da vida delas. Mas elas falaram aquele dia, depois nunca mais falaram. Porque os dons são do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui reunidos. Vamos supor que de repente o Douglas aqui receba uma profecia e ele fale a profecia. Aí a partir desse momento, todo mundo vai dizer: o Douglas é um profeta. O Douglas é um profeta. O Douglas é um profeta. Errado. Errado. Não é, não. Ele só recebeu uma concessão. O Espírito Santo fez uma manifestação nesse dia. Outro dia ele pode fazer através de outra pessoa. Porque Deus não gosta desses rótulos. Esses rótulos atraem idolatria. E Deus abomina a idolatria. Então alguém foi usado com dons de curar. Pronto, tem uma multidão de gente atrás dessa pessoa. Não é por causa de Jesus, não é por causa da palavra, é por causa de cura. Porque rotularam ela que é uma pessoa que cura as pessoas. Não, senhor. Quem cura é o Espírito Santo. O dom é do Espírito Santo. Ele manifesta esse dom na hora que ele quiser. E usando a quem ele quiser. E dependendo da situação e do propósito que Deus tem em relação a tudo isso. Ouviu, irmãos? Isso é coisa séria. Então, é Deus quem manifesta quando e como Ele quiser. Tanto dons de curar, como dons de milagres, que uma cura pode ser uma cura milagrosa também. Então, esses dois dons, de curar e operação de milagres, tem conexão entre eles. Uma cura milagrosa é uma operação de um milagre, é uma cura. Ou um milagre que não seja cura, por isso que tem operação de milagres. E profecia. O dom de profecia foi regulado na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo regulou o dom de profecia para, dentro da congregação, que sejam no máximo 2 ou 3 pessoas que profetizam, uma após a outra, em ordem, e todos os outros julguem, porque essa profecia é parcial. 1 Coríntios 13, Paulo fala: em parte profetizamos. Essa profecia é parcial. Uma parte do que essas pessoas falaram é de Deus, mas outra parte do que elas falaram é delas mesmas. É da cabeça delas mesmas. É do emocional delas mesmas. Então tem que discernir, e por isso tem que usar o quê? Outro dom aqui, ó. O discernimento de espíritos, para discernir o que foi de Deus que essa pessoa falou. O que essa pessoa falou que foi de Deus é algo que vai ser confirmado pela palavra de Deus, e que não vai ultrapassar a palavra de Deus, e que não vai inventar coisas que a palavra de Deus não disse. O que ultrapassar a palavra de Deus é porque isso aí não foi de Deus. Essa é a diferença dos profetas do Antigo Testamento e do dom de profecia no Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, a profecia deles era integral. Tudo o que eles escreveram nos 39 livros é palavra de Deus. Agora, o dom de profecia não é integral, ele é parcial, ele se mistura com a personalidade da pessoa e as coisas que ela está vivendo, e no meio dessa profecia vem misturada a palavra de Deus e a palavra da pessoa. Então tem que ter um discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma senhora chegou para mim e falou assim: eu tenho uma profecia, isso aconteceu mesmo comigo, tem uma profecia de Deus para o senhor, pastor Edivon. Ah, muito bem, a senhora fala e eu vou julgar. Quando eu falei que ia julgar, ela não quis mais falar. Então tá bom, a senhora não quer falar? Para mim, se a senhora não quer falar, é porque não é de Deus. Nada do que a senhora ia falar.
Porque não teve a humildade de ser julgada, porque a Bíblia diz que tem que ser assim. É a Bíblia que diz que tem que ser assim? 1 Coríntios 14 é a Bíblia? 1 Coríntios 14 agora é palavra de Paulo ainda ou é palavra de Jesus? Então é assim que tem que usar a profecia. Se não for assim, está errado. Porque a palavra de Deus é que diz como devem ser as coisas, não é? Ok? Agora, todos esses dons, né? Então, variedade de línguas já falei, capacidade para interpretá-las, interpretação de línguas. A língua só pode ser falada publicamente se tiver interpretação. Se não tiver interpretação, ninguém entendeu nada, e daí? Vai sair alguém comentando? Você viu aquela palavra que ele falou? Você entendeu tudo que ele disse? Não entendi nada. Fica sem fruto. Fica sem fruto. E o culto tem que ter fruto, a congregação tem que ter fruto, porque o culto é racional, tem que ter fruto de entendimento, de conhecimento, de compreensão. Agora, o que é importante que eu estou falando para vocês aqui, esses dons não são das pessoas, esses dons são do Espírito Santo, e Ele os manifesta quando e como Ele quiser, e através de quem Ele quiser, dependendo da situação que acontecer. Sobre dons de curas, por exemplo, nós somos testemunhas, vocês também devem ser, de muitas curas. Quantas pessoas aqui Deus já usou para curar outras pessoas? Já usou você para curar alguém? Levanta a mão aí. Já usou você para curar alguém? A mim já, muitas pessoas já foram usadas. Quem não foi aí pode ser. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, né? Experiência. Em cima de experiência não se cria doutrina. Doutrina é aqui na palavra. Olha, experiências também vêm de Deus, mas não se cria doutrina em cima de experiência, em cima da palavra só. Outra experiência, né? Eu fui chamado para orar no hospital por uma bebê, menininha, uma bebezinha recém-nascida, tá? Recém-nascida. Quem me chamou foi a tia dela. A tia dela, né, a irmã da mãe. A mãe estava lá, teve a bebê e ela veio me chamar. Pastor, vamos lá orar comigo? Vou lá com você. Fui com ela no hospital e no caminho perguntei o que foi. Não, ela deu um probleminha e ela está na incubadora, está lá com respiração, respirando por aparelho, de 7 meses, tá? Nasceu prematura, 7 meses e está correndo risco de falecer. Tá bom, vamos lá orar por ela. Quando nós chegamos no hospital, estávamos indo lá para a UTI, onde ela estava, né? Saiu da UTI uma enfermeira, né? Que conhecia a mulher que estava comigo, falou assim, olha, e ela falou para a mulher assim, olha, não adianta mais não, que ela parou de respirar. Ela parou de respirar, ela está sem batimento, ela faleceu. Estou só esperando o médico aqui, para o médico dar o laudo e mandar a notícia para a mãe que ela faleceu. Aí na hora o Espírito de Deus falou comigo para eu intervir. A gente tem que ter o discernimento do que o Espírito Santo está nos guiando. Eu falei assim, antes do médico chegar, a senhora permite que a gente entre lá mesmo assim e ore por ela? Vocês podem entrar, né? Vamos lá, eu vou lá com vocês. Então entramos lá, colocamos avental, tal, luva na mão, toda aquela coisa, né? E entramos na UTI. E a menininha estava dentro da incubadora ainda, né? Aí eu coloquei a minha mão no lugar onde eles manipulam, né? Coloquei a minha mão para orar sobre ela, né? Só que eu não cheguei a orar. Quando eu encostei o meu dedo no peitinho dela, aqui no tórax dela, encostei no tórax dela, era desse jeito. Ela começou a chorar assim, bem baixinho dentro da incubadora e começou a respirar e voltou a funcionar tudo. Aí a enfermeira estava chorando aqui do meu lado. Meu Deus, isso é um milagre. A enfermeira estava chorando aqui do meu lado, a tia também. Falou, agora você não vai dar mais a notícia para a mãe que ela morreu, não vai dar a notícia que ela está viva. A menina sobreviveu. Eu não esperava que isso acontecesse. Não esperava, não. A gente não espera isso. É Deus que realiza de acordo com o plano dele.
de acordo com o propósito dele. Não é porque eu sou poderoso, porque eu tenho poder, porque eu tenho dom, não é isso não. O Espírito Santo é que é poderoso. O Espírito Santo é que tem os dons. E o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você e pode a qualquer momento manifestar os dons dele na sua vida, nas circunstâncias em que você vive. Por que nós vemos poucas manifestações? Porque os crentes estão distraídos. Porque os crentes estão só ritualistas, não estão vivendo o Evangelho. Porque em quem vive o Evangelho, os dons se manifestam. Porque o Espírito de Deus habita neles, para justamente dar esses sinais, especialmente para descrentes, para que depois eles venham a crer em Cristo Jesus. Aleluia. Estou lembrando aqui que outra UTI que eu entrei é do Pedro, né? Ainda o Pedro estava na UTI. Vocês não me falaram quem era o Pedro, ninguém me disse, me deixaram entrar lá na UTI, né? Lá o pessoal do hospital me deixou entrar na UTI. Tinha vários bebês lá, o Espírito Santo me mostrou, aquele é o Pedro. Eu fui direto no Pedro lá, orei por ele, ele foi curado, né? Pedrinho foi curado, está aí na salinha aqui dando trabalho. Glória a Deus, né? Deus, então, esses dons não são nossos, irmãos. Esses dons são do Espírito Santo de Deus, que manifesta através de nós. Quando nós estamos o quê? Realmente com o nosso coração em Cristo, com o nosso coração no Evangelho, e sabemos que estamos vivendo a vida aqui na terra, não é à toa, não é apenas para constituir família, não é apenas para trabalhar e ganhar dinheiro, estamos aqui para ser testemunhas de Cristo. Portanto, na escola, no trabalho, em casa, onde que você esteja, pode manifestar ali em qualquer lugar. O poder de Deus pode ser concedido a qualquer manifestação, porque Deus verá essa necessidade, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, trabalhando assim. Agora, veja só, eu coloquei aqui, bem grifado aqui no final, um mas. Mas, um só e o mesmo Espírito é quem? Realiza. Eu grifei realiza todas essas coisas. Não são os homens que realizam, é o Espírito quem realiza. Porque eu só vejo por aí homens querendo receber glória porque realizaram alguma coisa. É o Senhor. E homens dando glória a homens porque realizaram alguma coisa. É o Espírito quem realiza. Aleluia. E nesse mesmo capítulo 12, Paulo diz ainda aqui, ó, vamos lá no final do 12, próximo slide, 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, dentro dessa temática, vamos ler juntos. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O melhor dom é a fé. Procurai com zelo os melhores dons. Agora, olha essas perguntas que Paulo faz aqui. Qual é a resposta a cada uma dessas perguntas? Qual é a resposta, irmãos? Isso mesmo, a resposta é não. Eu vou perguntar e vocês respondam. São todos apóstolos? Não. Todos profetas? Não. Todos mestres? São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Não.
Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam a todos? Não. Correto. Não. A resposta a cada uma dessas perguntas é não. Porque esses dons não são nossos. Esses dons são do Espírito Santo. E é Ele quem concede para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, na situação que Ele vê a necessidade. Agora ele diz aqui uma hierarquia. Primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois outros. Vamos ver o último slide de hoje, né? O último slide de hoje, para você entender isso nesse texto final de 1 Coríntios 12 que nós vimos. Primeiramente ele coloca apóstolos. O ministério dos apóstolos está completo. Coloquei lá completo, porque o ministério dos apóstolos foi trazer para nós o Novo Testamento. O Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos. Não existem mais apóstolos, amados. Quem por aí hoje se chama apóstolo é falso apóstolo, é mentiroso. Os apóstolos foram instituídos por Jesus para trazer o Novo Testamento. O Novo Testamento está pronto nos 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Em segundo lugar, colocou profetas. O ministério dos profetas também está completo, porque o ministério dos profetas é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Por que Paulo colocou apóstolos antes, e profetas vieram antes, e o Antigo Testamento veio antes? Porque o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo. Porque o Novo Testamento é o livro, os 27 livros do Novo Testamento é o livro de um único profeta, o profeta Jesus. O Antigo Testamento, muitos profetas. Então, apóstolos e profetas não existem mais. Esses dois ministérios já estão completos. E o propósito desses dois ministérios era trazer a Bíblia, com o Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, fundamento dos profetas. Novo Testamento, fundamento dos apóstolos. A Escritura Sagrada está completa. O que vem em terceiro? Mestres. Mestres são os pastores. É um ministério que não está completo. É um ministério que está em realização. Os pastores têm que ser mestres. Está cheio de gente aí com o título de pastor, mas que não sabe nada nem para eles. Não sabe Bíblia nem para salvar a própria vida. Mas tem título de pastor. Porque hoje título de pastor é título honorífico. Tá? É uma honra que alguém dá numa igreja para alguém. O pastor tem que ser mestre. Porque qual é o nosso modelo de pastor? Nosso modelo de pastor, irmãos. Jesus. Quem é o bom pastor? Jesus. E do que todo mundo chamava Jesus? Pastor tem que ser mestre. Por quê? Porque Jesus é mestre. Pastor é para ensinar o quê? Antigo e Novo Testamento. O pastor é para ensinar o ministério, ensinar, tá? Ensinar o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e ensinar na igreja o fundamento dos profetas, o Antigo Testamento. Ensinar a Bíblia Sagrada, ensinar a palavra de Deus. E aí, em quarto lugar, Paulo coloca todos os crentes em geral, também cada crente tem seu ministério em realização. Porque cada crente também pode ser um mestre. Porque tudo aquilo que você aprende, você também pode ensinar a outros. Cada crente pode ser mestre, cada crente pode ser operador de milagres, cada crente pode ter dons de curas, cada crente pode ter dons de socorros, de governos e de variedade de línguas, porque o Espírito Santo pode e quer usar cada crente que esteja à sua disposição para ele usar na realização de toda a obra de Deus. Entenderam essa palavra de hoje, irmão, sobre dons espirituais?
dentro da Escritura Sagrada. Medite sobre isso, tá? Lição de casa. Leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Tá? Leia esses 3 capítulos aí, tá? Tem pressa não, pode ser hoje antes de dormir. Tá? Tranquilo. Tá? Leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Leia esses 3 capítulos, lembrando de toda essa palavra que nós ouvimos hoje nessa noite. Agora, o que é crucial de tudo isso? Esse Espírito Santo habita em todos nós. Principal dom que Ele nos deu, a fé. Principal coisa que Ele quer produzir em nós, o seu fruto. Mas Ele está presente também com todos os dons. E Ele pode manifestar qualquer um deles. Se você estiver atento e sendo a todo tempo um instrumento consciente nas mãos do Senhor. Ore comigo agora. Pai Celestial, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra que nós recebemos de Ti, Senhor. Nessa noite, para entendermos quão grande, Senhor, é o Teu mistério nas nossas vidas. O como o Senhor quer operar coisas maravilhosas, Senhor, tanto em nossa vida, como também através da nossa vida, Senhor. E Tu és, ó Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Por isso, ó Deus, nós entregamos a Ti nosso coração nesse momento, nossas almas, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nos entregamos a Ti, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, Jesus, que nós sejamos usados pelo Senhor do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. Manifesta em nós, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua santidade, o Teu amor. Inunda nossos corações com a Tua presença, ó Espírito de Deus. Que nossas vidas sejam cheias com o Teu poder, o Teu amor, a Tua santidade. Produza em nós, Senhor, o Teu fruto, Senhor, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos concedeu, para nós crermos que Jesus Cristo é Senhor, que Deus é nosso Pai, que o Senhor está habitando em nosso corpo. Aleluia, como no Teu templo. Enche, Senhor, esse templo, enche esses templos aqui essa noite. Espírito de Deus, enche esses templos aqui essa noite com a Tua presença. Aleluia, que nós sejamos cheios, Senhor, com a presença, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor. Fique de pé agora e comece a clamar para você mesmo ser cheio do Espírito Santo. Clame, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso. Diga ao Senhor, eu preciso ser cheio de Ti, Espírito de Deus. Eu não quero mais ser uma pessoa vazia, eu quero ser uma pessoa cheia da Tua presença, da Tua unção, do Teu poder, poder que transforma, poder que cura, poder que faz com que todas as coisas sejam novas no meu interior, no meu coração. Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Enche-nos, Espírito de Deus, enche nossos corações, enche-nos, Senhor, conduza-nos. Aleluia, ó Espírito Santo de Deus, nos entregamos a Ti, Senhor, nos entregamos a Ti. Jesus, o Senhor é quem nos enche com o Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz e que já operou aqui poderosamente dentro de nós, dentro de nossos corações. Aleluia, a Ti a honra e a glória, Senhor. Aleluia.
Espírito Santo. Em nome de Jesus. Diga amém.